Bom, o teatro, né, em Alagoa Grande, ele é fruto, né, da produção econômica, produção cultural, né, que vamos ter ali no início do século XX, né, principalmente influenciado, né, pela a Belle Époque, né, um movimento que vai começar ali em 1870 e vai até 1914, né, com o início da Primeira Guerra Mundial. E o que foi a Belle Époque, né, foi um movimento cultural influenciado pela cultura francesa, né, de trazer arte e cultura para as elites, né, e aí esse movimento chega ao Brasil no início do século XX, né, e o teatro, né, não só o Teatro Santo Ignez daqui de Alagoa Grande, né, mas também outros pelo Brasil, como o Teatro Municipal do Rio de Janeiro, o Teatro Municipal de São Paulo, o José de Alencar em Fortaleza, né, são teatros que surgiram, né, com essa influência. O próprio Apolônio Zenardi era um cara culto, um cara que tinha um certo entendimento do que era a cultura dali, desse próprio sentimento de pertencimento, de possuir e dominar, né, aquela cultura francesa que era visto, né, como algo de civilizatório, né, pelas elites, né, pela classe dominante. E a Lagoa Grande, né, passou por esse processo, até porque a gente era, né, até boa parte do século XX, né, uma das grandes polos econômicos da Paraíba, né, e Apolônio Zenardi fazia parte desse grupo, dessa elite agrária, essa elite produtora que estava aqui na época. E quando inicia, né, a construção do teatro, né, em 1902, né, inclusive é o terceiro teatro mais antigo, né, como muita gente já sabe, da Paraíba atualmente, né, mas é um dos teatros mais antigos do Brasil do início do século XX. De um teatro feito, né, na pós-império, no início da República, inclusive é mais antigo, o Teatro de Alagoa Grande é mais antigo que o Teatro do Rio de Janeiro, São Paulo, e o Teatro também José Alencar, né? Esses foram feitos entre 1909 e 1911, né? E em 1905, o Teatro de Alagoa Grande já estava aí recebendo suas apresentações de grupos, diversos grupos, não só da Paraíba, mas também de grupos circenses vindo da Itália, de franceses também, né? Que vieram participar aqui. O teatro passou por várias transformações, né? Mas até hoje é tido, né, como esse monumento e patrimônio para a Paraíba, que deixa uma herança cultural para o município. A gente sabe que quem acessava o teatro naquela época não eram as camadas populares, né? Não eram as pessoas mais pobres, né, podemos dizer. Era um espaço feito para a elite e Apolônio Zenardi vai ver isso. A necessidade de se ter um teatro na cidade, até porque, como aqui era um grande polo econômico, já se tinha uma elite consolidada, né? Esses grupos, eles começam, o próprio Apolônio, na verdade, começa a perceber a necessidade de ter um espaço de entretenimento e que também demonstrasse a opulência econômica, né, e esse poderio, né, das lavouras que estavam aqui no Brejo, né? Então, o teatro, ele é esse símbolo. É um símbolo que, no passado, era um símbolo de poder econômico, né? A sua construção, toda a sua arquitetura neoclássica é fruto e resultado, né, desse domínio, né, cultural, né, que é a Belle Époque. Não vai influenciar só também na questão das artes, né, mas também na moda também. As pessoas começam a se vestir diferente, a elite começa a adotar isso, né, começa a se aproximar mais da cultura francesa. E após, né, as mudanças, que o teatro vai sendo deixado de lado a partir de 1950, principalmente no regime militar, né, é um espaço que começa a ser perseguido, né, sendo visto como um espaço onde os jovens poderiam, né, ser corrompidos. Isso também por conta da igreja, que também tinha essa mesma visão. A própria igreja começa a perseguir também isso, né, e o Teatro de Alagoa Grande, como é muito próximo da igreja, né, então aquelas atividades, aquelas manifestações artísticas, né, eram entendidas, né, de forma que desafiava, né, todo aquele
aquela ordem, né, social, religiosa cristã, né? E também, como a própria ditadura militar tinha um fundo religioso, né? E junto à crítica que era produzida dentro dos teatros, muitos diretores de teatros começam a ser perseguidos, artistas, alguns saem do Brasil em exílio, né? E o teatro só começa, de fato, a voltar no Brasil, a respirar novamente, né? Mesmo resistindo durante o regime militar, né? Após o próprio fim do regime, né? O Teatro de Alagoa Grande, que volta no início do século XXI, né? Em 1999, com a grande reforma, é a abertura que se tem do espaço, né? E até hoje, né, o teatro vem aí sobrevivendo. A Lagoa Grande, que foi consagrada como a cidade, né, do teatro da Paraíba, é um título que ainda até hoje é nosso e que vários grupos, né, se apresentam aqui até hoje e hoje com um novo papel, né? O grupo ele é mais os grupos hoje que se apresentam no teatro, que estão envolvidos, né, são grupos mais de camadas populares, né? Então hoje o povo, né, vem ao teatro, né? Então as pessoas hoje têm a oportunidade de ter mais contato com a quinta arte, né? E que ela vem sendo aí de grande importância, né, cultural, social, né, para o nosso município.